Bom, gente, no nosso vídeo anterior, nós vimos, então, o quanto, no decorrer da matéria, nós percorreríamos como as diferentes experiências e relações que uma pessoa vive mexem com essa pessoa, né? Mexem no sentido de perturbar, inquietar, comover, sensibilizar, fazem sentir, né? Muito do que essa pessoa sente, muito do que essa pessoa reage, muito do que essa pessoa sofre, não está sob controle, não é algo que ela decide, não é algo que ela escolhe. Né? E essa dimensão do pato, de como aquilo que é vivido e como aquilo que acontece afeta, que nós vamos percorrer. E é uma matéria um pouco diferente das outras matérias, em que a gente segue uma abordagem, em que a gente pensa na prática, na intervenção, nas formas de cuidado. Essa é uma matéria que é como se a gente estivesse aprendendo a falar uma nova língua, né? Será uma matéria que eu vou percorrer junto com vocês a língua dos diagnósticos. Para isso, eu poderia escolher várias formas. Eu escolhi o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico 5 da Associação Americana de Psiquiatria, não por ser como é que eu posso dizer, o mais interessante, ou o que mais combina com uma determinada visão de psicologia, não é isso. Existem, na verdade, muitas críticas ao DSM, existem muitas críticas à construção dos diagnósticos. A gente pode conversar também sobre essas críticas. Mas o nome dado para o sofrimento psíquico, né, como esse manual diagnóstico e estatístico nomeia os sofrimentos, ele tem sido muito usado e muito conhecido entre diferentes profissionais da saúde, né? E não só, se a gente conversa com a população de uma forma geral, é muito comum a gente conversar com as pessoas e elas já terem ouvido falar daquele diagnóstico, ou até já terem pesquisado se elas poderiam ter aquele diagnóstico, se alguém que elas conhecem poderiam ter aquele diagnóstico. Muitas das pessoas vão nos procurar na clínica, em diferentes espaços, relatando terem sido diagnosticadas. Então, diagnósticos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de personalidade borderline, transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante, são vocabulários que eu imagino, né? Transtorno bipolar, fobia, transtorno de ansiedade social, esquizofrenia, são diagnósticos que, quando a gente ouve essas palavras, elas de alguma forma nos soam conhecidas. Mas apesar de elas serem tão conhecidas, o que de fato nós conhecemos sobre elas? E que conhecimentos científicos, conhecimentos da área médica, da área da psiquiatria e da psicologia embasam para que esses diagnósticos sejam usados, né? Então, nós vamos conhecer esses diagnósticos. Eu posso antecipar, adiantar que uma das principais críticas aos diagnósticos é que eles olham muito para os sintomas, eles descrevem, classificam, então eles não levam muito em conta a singularidade de qual vai ser o sentido daquelas manifestações para cada pessoa. Mas, mesmo que depois, conhecendo o diagnóstico, vocês discordem, vocês digam, eu prefiro adotar outras formas de nomear, eu acredito que é importante que a gente conheça essa forma de nomear, que a gente conheça essa nomeação dos transtornos. E vocês vão perceber, né, ao longo das aulas, que existe um conjunto de sintomas
um conjunto de manifestações que, quando elas se agrupam, pode atingir aos critérios daquele diagnóstico, né? Algo descritivo, uma descrição de sintomas que podem ser identificados, que agrupados podem levar a um determinado diagnóstico. E muitos desses sintomas têm a ver com aquelas perguntinhas que a gente respondeu no vídeo anterior. Tem a ver com as muitas expressões da sensibilidade humana, né? Então, dificuldade para dormir, dificuldade na fome, indisposição, impulsividade, rituais, vícios, tudo isso pode se juntar e se agrupar num diagnóstico. Aí você fala assim, mas Marcelo, né, você não estava dizendo no vídeo anterior que são expressões humanas e que não necessariamente a gente precisa se preocupar com elas, não necessariamente elas vão levar a um quadro de adoecimento? Pois é, mas existem quadros em que as pessoas sofrem muito, em que elas têm diferentes áreas da vida delas prejudicadas. Elas podem ter dificuldades nas relações familiares, nas relações de amizade, nas relações afetivas, podem ter dificuldade para estudar, dificuldade no trabalho, podem ter dificuldade com a própria integridade física, inclusive. Então, existem quadros em que esses sofrimentos, a forma como eles se manifestam, a frequência com que eles se manifestam, a intensidade com que eles se manifestam, é muito impactante e muito prejudicial. Então, é aí que a gente vê o diagnóstico como uma possibilidade de nomear esse quadro de adoecimento. O diagnóstico como uma possibilidade de identificar que é necessário alguma ajuda, que é necessário um tratamento, que é necessário um acompanhamento desse quadro de muito sofrimento. Então, lembrando, apesar de uma crítica tão grande ao manual diagnóstico, como se fosse só agrupar sintomas e dizer, essa pessoa tem depressão, essa pessoa tem pânico, essa pessoa tem fobia, como se fosse só agrupar sintomas, não. Está muito claro no manual diagnóstico que, além de reconhecer a existência de sintomas, a gente precisa ter um olhar para o que aqueles sintomas prejudicam na vida da pessoa. O que aqueles sintomas trazem de sofrimento e trazem de prejuízo. Ok? Então, a questão maior não é se aquela pessoa teve alterações no apetite, teve alterações no sono, teve alterações no dia a dia, mas o quanto essas alterações têm de impacto e estão prejudicando. Né? O quanto pode haver um quadro de adoecimento ali que a pessoa se sente sem poder agir, sem poder conviver, sem poder trabalhar, sem poder estar, né, em atividades e relações que são importantes para ela, que são significativas para ela. A gente chama esse quadro, né, de prejuízos clinicamente significativos. E clinicamente significativo significa eu preciso escutar a pessoa e escutar que dimensão aquele sofrimento tem para ela, que dimensão aquele conjunto de sintomas trazem para a vida daquela pessoa. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para a gente ver como isso se dá no DSM. Só um minutinho, gente. 22. A patologia está aberta aqui. Apresentação, eu me perdi. Experimentar agora. Estava na parte errada. Já vamos abrir o slide. Compartilhar. Bom, então, na matéria de psicopatologia, nós vamos pensar como é o sofrimento. Lembrando dessa dimensão de patos, né? O que nos faz sentir, o que mexe conosco.
o que nos faz sofrer. Pensando com que intensidade esse sofrimento está presente na vida daquela pessoa. Com que frequência. Então, existem sofrimentos muito intensos, mas que são reações a uma determinada situação, e após reagir a essa situação, eles mudam, né? Já há sentimentos que não são tão intensos, mas eles se prolongam. E aí a gente vai se atentar. Existe ali uma intensidade que prejudica, numa frequência que vai se prolongando, potencializando esse sofrimento. Então, existe uma atenção especial para como é, com que intensidade e com que frequência. Por isso, são perguntas muito importantes. Há quanto tempo você tem sentido o que você está sentindo? Há quanto tempo você tem sofrido o que você está sofrendo? Com que prejuízos são experimentados? Está afetando a vida pessoal, a vida familiar, a vida amorosa, a vida profissional? Que prejuízo outras pessoas experimentam? Está trazendo dificuldades para a família, está trazendo dificuldades por quem convive, está trazendo dificuldades nas relações de trabalho, está trazendo dificuldades nas relações? E quais são as formas atuais de lidar? Como que a pessoa lida com aquele sofrimento? Quais são as formas possíveis de lidar? Então, os tratamentos, eles vão ver que, diante da forma atual, existem formas possíveis que podem modificar a relação com esse sofrimento, pode atenuar esses prejuízos, pode modificar um sofrimento que está trazendo impacto, que está trazendo efeitos prejudiciais. Essa é a capa do DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana, e é nele, principalmente, que nós vamos trabalhar. E o critério diagnóstico, fora os sintomas que se reconhecem, os diagnósticos, eles vêm acompanhados desse critério para serem feitos. A gente não faz a maior parte dos diagnósticos sem que esses critérios sejam atendidos, que são: aqueles sintomas precisam estar presentes por um período significativo de tempo, desde o aparecimento da perturbação, e o nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais, autocuidado, está acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início. Existe um prejuízo em áreas importantes, como trabalho, relações interpessoais e autocuidado. Outro critério para o diagnóstico ser feito: é necessário que os sintomas causem sofrimento clinicamente significativo. Ou seja, a pessoa traz, ela se queixa, ela lamenta, ela reconhece como esse sofrimento, esses sintomas estão trazendo prejuízo, estão trazendo sofrimento. E, mais uma vez, prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, olha como é necessária essa atenção. Não adianta só eu olhar a lista de sintomas e fazer ok, check. Não é um checklist, não é uma listinha para dar ok. Não, eu preciso perceber, esses sintomas causam sofrimento para aquela pessoa, na visão daquela pessoa, no contexto de vida daquela pessoa. Existe um olhar, sim, para a singularidade daquele sofrimento. Embora a forma como os sintomas são listados tem esse quê mais de generalizar, de dar um nome, existe um olhar atento para como esse sofrimento se expressa para cada pessoa que procura ajuda. Então, ao longo da matéria, nós vamos perceber isso, que a diferença entre um sofrimento que vem nas experiências humanas como uma reação, como um momento difícil, como um momento diferente, e um adoecimento psíquico, a gente vai olhar para a frequência, para a intensidade e para os efeitos daquele sofrimento na vida de quem sofre. Certo? Então, este foi o nosso segundo vídeo sobre o diagnóstico em psicopatologia. Vamos seguir, então, mais um pouquinho na nossa área.